Olá, queridos, boa noite a cada um de vocês, um finalzinho de tarde. Nós estamos muito felizes por você estar mais uma vez entre nós nesse início de noite. E você que nos visita pela primeira vez, espero que você se sinta ou esteja à vontade entre nós e queremos revê-lo em breve. Nós estamos imensamente felizes por você ter aceito o convite de estar conosco nesse final de sábado. A cada um de vocês, bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que, acredito eu, é de fundamental importância para muitos de nós. Nós vivemos, queridos, um momento peculiar, um momento muito particular da história humana, o ano de 2010. Todos nós passamos pela experiência de ter entrado em um novo milênio, e na verdade com ele, tudo aquilo que envolveu esse acontecimento. Vocês se lembram, olhando apenas pouco mais de 9 anos atrás, momento em que o mundo estava preocupado com o Y2K, o que aconteceria, será que o final do mundo se aproximou ou chegou? Catástrofes que alguns pensavam de maneira generalizada poderiam ocorrer, diante do problema que poderia surgir com equipamentos de computação. Preocupações que nós, como seres humanos, temos em relação àquilo que acontece ao nosso redor. E de lá para cá, do ano 2000 para cá, as circunstâncias certamente não melhoraram. Terremotos frequentes, aquecimento global sem limites, tsunamis sem precedentes, tragédias inimagináveis. Queridos, é apenas olhar para o nosso mundo, ao nosso redor, para você ver que algo está acontecendo. Dia 26 de dezembro de 2004, por volta das 8 horas da manhã, na hora local daquela região, ali em pleno oceano, ao oeste da ilha de Sumatra, o abalo sísmico teve a magnitude 9.0, sendo o terremoto mais violento registrado desde 1960 e um dos 5 maiores terremotos dos últimos 100 anos. Após o tremor de terra nas profundezas do oceano, seguiu-se um tsunami de cerca de 10 metros de altura, que atravessou o Oceano Índico e provocou a destruição ali na zona costeira dos países vizinhos do epicentro daquele terrível terremoto. Mais de 226 mil pessoas em 12 países perderam a sua vida. 12 de janeiro de 2010, no começo desse ano, o local da tragédia foi o Haiti. Esse país, que é um dos mais pobres do planeta, foi atingido por um terremoto catastrófico que teve o seu epicentro a cerca de 25 quilômetros da capital do Haiti, Porto Príncipe, e foi registrado exatamente às 16h53 da tarde, no horário local, na terça-feira, dia 12 de janeiro de 2010. O abalo alcançou a magnitude 7.0 na escala Richter e aconteceu a uma profundidade de 13 quilômetros. Aproximadamente até agora 230 mil pessoas morreram. Mais de 300 mil pessoas ficaram feridas. E mais de 1 milhão de pessoas ainda estão desabrigadas, resultado desse terrível terremoto. Poucos dias depois, o último grande terremoto aconteceu ao longo da costa da região de Maule, no Chile. No dia 27 de fevereiro de 2010, às 13h34, na hora local, atingindo a magnitude de 8.8 na escala de magnitude de momento, durando 3 minutos. O terremoto que aconteceu no Chile, queridos, foi tão forte que os especialistas estimam que ele diminuiu o horário daquele dia em 1,26 milésimos de segundo. Esse terremoto ele moveu a cidade de Concepción 3 metros e 4 centímetros para o oeste.
A capital Santiago moveu 24 centímetros também em direção ao oeste. E até mesmo Buenos Aires, a mais de 1.200 quilômetros de distância do epicentro, moveu-se a cidade de Buenos Aires 3,9 centímetros, quase 4 centímetros. A estimativa inicial foi de que 723 pessoas perderam a sua vida. Até ano passado nós tínhamos uma pessoa aqui entre nós que frequentava a nossa comunidade, a Edna Cabreira. E a Edna mudou-se para o Chile ano passado. E hoje, após o almoço, nós conseguimos um contato com a Edna. E ela gravou uma pequena mensagem há poucas horas atrás, que mostra a nós o impacto que esse momento, que esse terremoto teve em sua vida. A Edna mudou para uma pequena cidade chamada El Tabo, a cerca de 500 quilômetros de Santiago. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no depoimento da Edna. É uma sensação muito forte, muito estranha. A gente acordar às 3h30 da manhã com a cama chacoalhando e a gente não sabe o que está acontecendo, correr para fora imediatamente. E todos, né, que estávamos aqui, corremos para fora, esperamos passar. Foram os 3 minutos mais duradouros da minha vida. E a gente fica super assustada. E logo em seguida passou a polícia avisando que nós teríamos um alarme de tsunami. Uma hipótese temos, subimos imediatamente para o cerro, uma sensação de muito pânico e graças a Deus estamos aqui com vida e tudo que a gente quer salvar nesse momento é a vida da gente, é mais importante que qualquer outra coisa. A gente encontrou na rua as pessoas muito assustadas, todo mundo correndo, os carros cheios de bagagens, as pessoas voltando, né, para suas casas, principalmente para Santiago, e foi um espanto muito grande. E o mais interessante é que Deus protegeu a nossa vida de uma tal forma, tanto a parte física nossa como os nossos bens, porque a 20 quilômetros aqui da nossa casa teve um tsunami que a partir dali para baixo desse país foi lavado tudo. E 200 casas aqui muito próximo de casa ficaram soterradas, acabaram, o mar tomou tudo e hoje está um lugar horrível. Nós estivemos lá para confirmar isso. E nós sentimos que a mão de Deus está segurando, a misericórdia de Deus tem sido presente nas nossas vidas e a gente tem sentido isso dia a dia. Isso voltando à rotina normal, quando a gente menos espera, a gente tem uma réplica forte. Essa semana passada, quinta-feira, nós tivemos 3 réplicas muito fortes, na realidade foram terremotos menores do que aquela intensidade que a gente teve no sábado retrasado. E a gente tem mais de 300 réplicas aqui durante esse período de 14 dias que está completando amanhã. E a gente sabe que são sinais da volta de Jesus. A gente está lendo e está vendo todos os dias. E a gente quer mais é que se pegar na mão de Deus e falar para mais pessoas esse amor maravilhoso que o fim está próximo. E isso é muito bom, a gente poder saber que a gente está vivendo e sentindo essa sensação de que a gente está assim às portas da volta de Jesus. Isso para não falar muito do terremoto de magnitude 6.0 que aconteceu na Turquia 5 dias atrás. Queridos, o que está acontecendo? O que podemos nós esperar para o nosso planeta? De acordo com uma recente pesquisa da revista Newsweek, 40% dos americanos, pouco mais de 120 milhões de pessoas, acreditam que o fim do mundo terá o seu fim, a maneira pela qual esse mundo acabará, através de uma dramática, de uma cataclísmica batalha chamada Armagedon, uma batalha entre Jesus e o Anticristo. Queridos, nas últimas 4 décadas, o interesse sobre o futuro tem aumentado de maneira gradativa. Nos anos 70, Hal Lindsey, ele publicou o livro The Late Great Planet Earth, que vendeu mais de 28 milhões de cópias. Tim LaHaye não ficou atrás com a produção da série Left Behind, Deixados para Trás, que vendeu mais de 62 milhões de cópias toda a série, apenas nos Estados Unidos. Qual o segredo da vendagem desses livros? Ambos usaram o livro do Apocalipse como base. E nesse mesmo contexto, Hollywood ele apresenta as suas próprias versões apocalípticas.
Diversos filmes foram produzidos nos últimos anos que retratam o fim do mundo. Presságio, Impacto Profundo, Armagedon, O Dia Depois de Amanhã. Esses são apenas alguns exemplos, e por sinal são esses exatamente os títulos de cada uma das mensagens da série que nós iniciamos hoje. O título da série, 2012. Esse, por sinal, é o título da última produção cinematográfica hollywoodiana que apresenta o Apocalipse segundo a visão de alguns. Preste atenção, queridos, e veja alguns títulos publicados sobre o assunto. Os Aquarianos. O subtítulo desse livro é Uma Antiga Profecia Maia, um Fenômeno Moderno. O Mistério de 2012. Seu subtítulo, Predições, Profecias e Possibilidades. Mais um livro publicado, A Visão de 2012, Planejando para uma Mudança Extraordinária. Planeta e uma Predição, um Guia de Sobrevivência para 2012. Mais um título publicado, 2012, Extinção ou Utopia, o Dia Final. O que essas publicações abordam? O que elas apresentam? Baseando-se no milenar calendário Maia, muitos creem que no final de 2012, mais precisamente no mês de dezembro, entre o dia 21 de dezembro de 2012 e o dia 23 de dezembro de 2012, eventos catastróficos assolarão o nosso planeta, dando início assim uma nova era na história humana. Eu gostaria que vocês prestassem atenção algumas cenas, um clipe que foi preparado do filme 2012. Vejam com atenção. Qual é o futuro da humanidade? E você acredita que o fim do mundo se aproxima? Será esse fim assim como Hollywood apresenta? Será que nós realmente nos aproximamos de um fim apocalíptico para a nossa existência? Queridos, essas são algumas das questões que cada vez mais têm despertado o interesse de milhões de pessoas em profecias. Afinal, muitos se perguntam: o que realmente nos espera? Qual será o futuro da humanidade? A situação, queridos, ao nosso redor nos leva a pensar dessa forma, não é verdade? Aquecimento global, a incerteza financeira, catástrofes sem precedentes. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você sabe o que acontecerá no futuro?
E esse interesse que eles não têm sido apenas no mundo cristão. Por exemplo, os judeus acreditam que o mundo adentrará em uma sequência final de acontecimentos que ao final libertará Israel da opressão de seus inimigos. Estão certos de que o Messias virá em glória para destruir os seus inimigos e estabelecer finalmente o reino de Deus, tendo obviamente Jerusalém como centro desse novo reino. Já os muçulmanos também esperam por um fim apocalíptico para o nosso planeta. Eles acreditam que a batalha do Armagedon em breve será travada, na qual Jesus e o Yaman, um dos seus descendentes de Maomé, lutarão até o fim contra o anticristo. Ouçam com atenção o que Bernard McGinn, especialista da Escola de Divinidade da Universidade de Chicago, afirma. Nos últimos 30 anos, mais estudos têm sido devotados a assuntos apocalípticos, assuntos relacionados aos eventos finais, do que nos últimos 300 anos. E como é muito claro nós percebermos, queridos, milhões eles têm buscado informação sobre o fim do mundo. As pessoas estão desesperadas por respostas às suas inquietudes. Eles querem saber o que acontecerá amanhã. Infelizmente, o maior problema é que a grande maioria das pessoas buscam as respostas nos lugares errados. Muitos buscam encontrar respostas junto a cartomantes, adivinhos, videntes, paranormais. O que acontecerá no futuro? Ouçam o que alguns desses videntes já predisseram. E principalmente essas predições ocorreriam, segundo eles, na virada do milênio, pouco mais de 9 anos atrás. Nostradamus, quem muitos acreditam ter sido o maior vidente que já veio nesse mundo, ele escreveu há mais de 500 anos atrás que na virada do milênio, diz ele, conflitos entre grupos raciais, étnicos e nacionalistas na Europa Oriental levaria aquilo que conhecemos como Europa somente a uma distante memória. O resultado? Não se cumpriu. Edgar Cayce, conhecido como o profeta dormente, ele morreu em 1945 e ele escreveu o seguinte: haverá uma enorme crise financeira em janeiro de 2000. Tormentas de neve assolarão os Estados Unidos e a Europa Ocidental, matando milhões de pessoas que perderão seus lares e empregos nesse mês. Resultado? Não se cumpriu. E como esses, queridos, se você fizer uma pesquisa, perceberá que existem milhares de outras previsões relacionadas com o futuro. Todas essas previsões, elas giram em torno do mesmo assunto. A destruição está a caminho. O desastre é iminente. Dor, sofrimento e doenças andarão de mãos dadas pelas nossas ruas. Mas eu lhe pergunto, será que aquilo que está diante de nós deveria nos deixar totalmente pessimistas? Será que existe esperança, queridos, para o amanhã? Será que nós podemos enfrentar e encarar o futuro com confiança? Será que existe alguma fonte fidedigna de informação a nós? E eu quero nessa noite dizer a vocês, queridos, sim, há esperança. E há um local onde nós podemos encontrar refúgio. Há uma fonte de informação sobre o que acontecerá e principalmente como podemos estar preparados para aquele dia. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a revelação de Deus a nós. Queridos, a Bíblia tem provado ser confiável através dos séculos. As suas profecias, as profecias que aqui nós encontramos, elas têm gradualmente se cumprido em detalhes através da história humana. Diferentemente das profecias desses supostos videntes que mencionei a vocês, alguns deles, a Bíblia tem sido precisa em cada uma das suas predições nos últimos 3.500 anos. Uma das mais claras evidências da veracidade da Bíblia é a habilidade de prever os eventos futuros, por uma simples razão: Deus não chuta o que vai acontecer, Ele sabe o que irá acontecer. E eu gostaria que vocês ouvissem com atenção o que Deus, o Criador do universo, revelou a nós através do antigo profeta Isaías. Ouçam: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade
as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E mais adiante, no Antigo Testamento, o profeta Amós, ele adiciona, queridos, essa incrível promessa: certamente, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente. O que isso significa? Sem dúvida alguma, com certeza, de maneira definitiva. Aqui, queridos, nós encontramos algo que podemos confiar. Quando nós olhamos para o futuro através da palavra de Deus, nós não estamos, queridos, olhando para a escuridão. E dentro desse mesmo contexto, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, também ecoa a sua convicção, a sua certeza, através das seguintes palavras: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Queridos, a palavra de Deus é direta a nos afirmar que Deus não nos deixaria no escuro. E de todos os livros da Bíblia que lançam luz sobre os últimos dias, o último livro, o livro do Apocalipse, é o mais completo. Porque nesse livro, queridos, Deus apresenta de uma maneira extraordinária os acontecimentos finais que de uma forma ou outra afetarão a você e afetarão a mim. As incríveis revelações bíblicas, as maravilhosas predições do Apocalipse foram dadas, queridos, por uma razão: para nos proteger das inúmeras falsas profecias que vemos ao nosso redor. O Apocalipse revela o plano de Deus a nós. O Apocalipse desmascara o plano do mal, o plano do seu originador Satanás, o inimigo de nossas almas, aquele que quer nos destruir. E de todos os livros da Bíblia, nenhum chama tanta atenção e nenhum estimula maior discussão do que as profecias do Apocalipse. Até mesmo eruditos, teólogos, eles ficam pasmos diante dos significados de alguns dos seus simbolismos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, o livro celeste com os selos misteriosos, uma meretriz montada numa besta escarlate, uma mulher vestida de branco sobre a lua com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, o anticristo, a marca da besta, o misterioso 666, as 7 últimas pragas, a batalha do Armagedon. Só que a própria Bíblia, ela por si mesma decifra o código profético. E a boa nova é que você, que eu podemos juntos, queridos, estar preparados para o futuro como nunca antes. Ao nós abrirmos o livro do Apocalipse, o que nós estaremos fazendo nas próximas semanas é exatamente desenvolver em nós a convicção, a certeza, uma convicção dentro de nosso coração. Porque alguns dos grandes mistérios do Apocalipse serão esclarecidos como peças, queridos, de um grande quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que, ao ser montado, nos mostra o glorioso quadro de um amanhã, de um futuro que se aproxima, mas onde podemos ter esperança. Porque no livro do Apocalipse nós encontramos uma fonte de informação, queridos, confiável. E hoje, nessa mensagem introdutória a essa série, eu gostaria de explorar com vocês exatamente o primeiro verso do livro do Apocalipse. Nesse momento eu leio e diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra Apocalipse significa em grego revelação. Alguns imaginam que esse livro deve ser evitado, que não deve ser aberto ou não deve ser compreendido. Só que o próprio título indica que ele é algo que precisa ser revelado, algo que não deve ficar escondido. E no último capítulo do Apocalipse, um anjo fala o seguinte ao autor do livro, o apóstolo João: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. As profecias do livro do Apocalipse, queridos, não estão seladas, não estão fechadas. Na verdade, elas vêm, queridos, com a assinatura de Deus. É a revelação de Jesus Cristo.
E vamos voltar ao primeiro versículo. Eu pergunto a vocês, de quem Jesus recebeu a revelação? Do próprio Deus. Para quem Jesus passou a informação? Para o seu anjo. O que o anjo fez com o que recebeu? Levou para João. E para quem João escreveu tudo isso? Todo o livro do Apocalipse? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, o Apocalipse, queridos, não é uma opinião de algum vidente. As suas profecias vêm diretamente de Deus. As suas profecias têm assinatura celestial. O próprio Deus estende uma bênção tríplice àqueles que estudam a sua revelação. O próprio Deus derrama uma bênção especial àqueles que tomam a decisão de estudar esse livro. Ouçam: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Em outras palavras, bem-aventurados, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que guarda as palavras escritas no livro do Apocalipse. Por uma simples razão, queridos, porque Deus afirma isso com convicção. Porque as profecias do Apocalipse, se você permitir, podem mudar a sua vida por completo. E essa é a promessa de Deus. Cada livro, quando ele é escrito, ele tem um tema central. Como a Bíblia, como um todo, ela tem um tema central. Isso de maneira muito específica, é muito claro quando nós estudamos especificamente o livro do Apocalipse, que também tem o seu tema central. E vocês sabem qual é o principal tema, o tema central do livro do Apocalipse? Jesus Cristo, Ele sempre existiu com o Pai desde a eternidade passada. Ele é o Cristo eterno. Jesus era, e Ele veio a esse mundo para ser o nosso Redentor, veio a esse mundo para ser o nosso Salvador, veio a esse mundo para ser o nosso Senhor. E diz a Bíblia que Ele é o nosso amigo, Ele nos compreende, Ele nos ama, Ele se importa conosco. E além disso, a palavra de Deus diz que Ele está vivo, porque Ele ressurgiu dos mortos, e por isso nós temos esperança de que Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Jesus Cristo era, Jesus Cristo é, e Jesus há de vir. Queridos, Ele em breve voltará para nos levar para o nosso lar eterno. Ele é o nosso amigo, Ele nos entende, Ele se importa conosco, Ele voltará. Queridos, todo o universo aguarda o momento em que Ele cumprirá a sua maior promessa feita a nós, seres humanos. O próprio Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Queridos, esse é o tema central do livro do Apocalipse. Esperança. Esperança no breve retorno de Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele adiciona com convicção: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. O Salvador e Redentor do nosso mundo em breve virá novamente, queridos. E eu repito, esse é o tema central do livro do Apocalipse. Se alguém lhe perguntar de hoje em diante o que esse livro fala a respeito, você diz: é sobre a volta de Jesus, a esperança no retorno de Cristo a essa terra. Só que o livro do Apocalipse nos apresenta o maior evento da história humana estando prestes a acontecer. Em realidade, por toda a Bíblia nós encontramos essa certeza, essa convicção. Para que você tenha uma ideia, queridos, existem mais de 1.500 profecias relacionadas à segunda vinda de Jesus nas Escrituras. Para cada profecia relacionada com a primeira vinda de Cristo, que ocorreu há pouco mais de 2.000 anos atrás, existem 8
que predizem a sua segunda vinda. A volta de Jesus é mencionada em 1 a cada 5 versículos do Novo Testamento. E é por essa razão que a volta de Cristo é chamada de bendita esperança. A segunda vinda de Jesus Cristo é o pilar da esperança de toda a revelação. A segunda vinda de Jesus Cristo é o centro da mensagem do livro do Apocalipse. Mas como é fácil, no dia a dia da loucura da nossa vida, numa cidade como São Paulo, simplesmente nós perdermos de vista ou não compreendermos que essa é a grande promessa das Escrituras Sagradas. Será que nós estamos nos acostumando com esse mundo e por isso nós simplesmente não nos lembramos? Ou quem sabe não temos o desejo de aprender um pouco mais sobre o mundo por vir? Será que nós estamos cansados de esperar e por isso nós deixamos de ter esperança na promessa do nosso Senhor e Salvador? Queridos, a bendita esperança é a volta de Jesus. O problema é que nós vivemos cada vez mais em um mundo que as pessoas perdem a esperança. Eu gostaria que você ouvisse com atenção o que um jornalista chamado Russell Baker escreveu. E ele disse o seguinte: estou aqui a 149 milhões de quilômetros do Sol, sobre uma rocha arredondada que gira a milhares de quilômetros por hora, cruzando o espaço em direção a nenhum lugar. E ao meu redor, continentes inteiros flutuam sem razão sobre o planeta. E eu fico aqui, girando com outras 6 bilhões de pessoas, 8 planetas, um número fantástico de galáxias, com bombas nucleares que podem me destruir 30 vezes consecutivas, montanhas de armas, comida congelada. E enquanto eu estou aqui, sentado e sozinho, a 149 milhões de quilômetros do Sol, eu me sinto absolutamente miserável. Lágrimas, dor, desilusão terão o seu fim. Como é que nós podemos ter essa certeza? Deus nos afirma dessa forma. Ele, o Criador do universo, promete a seus fiéis filhos a vitória final, queridos, sobre tudo o que é contrário à esperança que Ele deseja implantar em nosso coração. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, João descreve um misterioso rolo e uma cena extraordinária de julgamento. Só que nessa profecia ela termina dessa forma: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aqui os remidos cantam a sua libertação eterna e se regozijam de alegria por ver a salvação oferecida por Deus. Entre os capítulos 6 e 7 existem 7 selos ocultos que são abertos um a um. Há um tempo de grande tribulação que sobrevirá sobre o mundo. Mas veja, queridos, como essa cena termina. São estes os que vêm da grande tribulação, se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. A tribulação, queridos, não os destrói. Sua fé é maior. Entre os capítulos 8 e 9, 7 trombetas de tragédia são sopradas. Os julgamentos de Deus caem sobre a terra. Mas o 7º anjo soa da seguinte forma: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Queridos, cada uma das profecias termina da mesma forma, com esperança e alegria. Queridos, o livro do Apocalipse é a revelação de esperança, a esperança de Deus para cada um de nós. Porque, queridos, há esperança e você precisa crer nisso. Poucas semanas atrás eu estava indo para o aeroporto para uma viagem, e o taxista que estava me levando, ele mencionou de um acidente que um companheiro de trabalho lá naquele ponto, no ponto lá do aeroporto, sofreu. E eu percebi ele conversando com outra pessoa, e eu perguntei: escuta, o que aconteceu? Ele disse: um amigo nosso sofreu um acidente ontem à noite, está em coma, e os médicos deram a ele 99% chance de morrer, ou melhor, 1% de chance de vida.
pai, 2 filhos, jovem, 30 e poucos anos, à beira da morte. E na conversa ali com aquele taxista, o nome dele era Edivaldo, eu achei interessante porque no nosso diálogo ele me disse o seguinte. Eu mencionei para ele que sou pastor, ele disse: sabe, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de não saber para onde eu vou quando o meu dia chegar. E o que é interessante é que na conversa eu percebi que ele é uma pessoa que seguia Deus, que frequentava uma igreja, mas disse exatamente: eu tenho medo, porque eu não sei para onde eu vou. E eu fiquei a pensar: esperança. Onde está a esperança? E muitas vezes eu me pergunto: eu tenho esperança? E você? Você tem esperança? Esperança no quê? Ou melhor, esperança em quem? Queridos, acredite, há esperança. Há esperança além dos desastres naturais. Há esperança além das guerras. Há esperança além das fomes, além das tensões políticas. Há esperança além dos problemas financeiros. Há esperança além das incertezas. Existe de um futuro melhor. Há esperança além da maldade do coração humano. Há esperança além do pessimismo que se forma ao nosso redor de maneira constante. Há esperança além da dor. Há esperança além do sofrimento. A esperança de uma nova sociedade. A esperança de um novo líder que virá. A esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, ali nós encontramos, queridos, o surgimento de um grande poder chamado de Anticristo, e de um momento em que aqueles que seguem a vontade de Deus não poderão comprar ou vender. E o mesmo capítulo 13, discute a marca da besta, o misterioso número 666. Mas o capítulo seguinte, o 14, no final dessa sequência, afirma da seguinte forma: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. João, ele olha além da besta, além do poder opressor, além de toda a maldade que surgirá. Ele não tem a sua atenção detida por causa de um boicote econômico, não. Ele não se amedronta, queridos, com o terror resultante de um decreto internacional de morte, não. João contempla, queridos, a vinda de Jesus Cristo. Ele encontra esperança na bendita promessa feita pelo próprio Deus. E assim, dessa forma, termina o livro do Apocalipse, com a segunda vinda de Jesus, queridos, ao nosso planeta. E no capítulo 19, nós encontramos o lindo quadro que apresenta o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, é assim que terminará a história humana como hoje nós a conhecemos. O final do livro do Apocalipse, queridos, é dramático, é maravilhoso, é glorioso. No final da história humana de pecado, o próprio Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Deus Todo-Poderoso, queridos, triunfantemente Ele proclamará a todo o universo:
Eis que faço novas todas as coisas. Deus criará um novo mundo. O Deus que nos dá, queridos, esperança para que nós possamos encarar o futuro. O Deus que nos dá força hoje que nós necessitamos para encarar o dia a dia. O Deus que promete viver ao nosso lado, a que possamos superar as nossas dificuldades. E hoje, queridos, hoje, esse mesmo Deus está disposto a colocar dentro do seu coração algo especial. Porque esse Deus quer dar para você um novo significado para a tua vida, um novo significado para o propósito da sua existência, um novo significado para a força espiritual que você tanto necessita para vencer os obstáculos que surgem na sua jornada, um novo significado para o perdão e para a misericórdia que Ele oferece a cada um de nós. Esse Deus, queridos, hoje Ele te oferece e está disposto a lhe dar um novo significado para a felicidade que você tanto procura. Não perca essa oportunidade, querido. E eu gostaria de fazer um apelo a você, um convite. Não deixe de estar conosco durante as próximas semanas. E principalmente não deixe de estar ao lado daquele que com amor, daquele que com preocupação, uma preocupação sem igual Ele deixou para você, a revelação daquilo que em breve irá acontecer. Não tenha medo, tenha esperança, e que essa esperança possa transformar o seu coração da mesma forma que Deus transformará, queridos, o nosso planeta em um novo mundo. E tudo depende de uma simples escolha, tudo depende de uma decisão, tudo depende de uma permissão da sua parte. Aceite o convite de Cristo, que também, queridos, nas páginas do livro do Apocalipse, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o que você dirá para ele? Pai eterno, Senhor, nós te agradecemos porque em tua misericórdia, em teu amor para conosco, seres humanos, em tua carta de amor, através de teu servo João, o Senhor colocou detalhes, importantes detalhes, sobre aquilo que aconteceria no final da nossa história, como hoje conhecemos essa história de pecado e de destruição que nós, seres humanos, causamos ao nosso planeta e a nós mesmos. E, Senhor, quem sabe alguns dos que estão aqui entre nós nunca tiveram oportunidade de poder estudar de maneira mais detalhada, de maneira mais profunda, as profecias do livro do Apocalipse. E, bom Deus, ajude-nos a que possamos compreendê-las, cada uma delas, de uma maneira ampla,
e que possamos entender que nada mais é do que a revelação especial de Teu Filho amado Jesus Cristo, e da grande, bendita e da maior esperança que podemos ter do cumprimento de Sua promessa de retornar a esse mundo para nos libertar. Bom Deus, eu sei que para alguns daqueles que estão aqui entre nós, quem sabe alguns dos que estão assistindo ou ouvindo essa mensagem, ao tomar a decisão de estudar Tua palavra de maneira direta, problemas e dificuldades poderão surgir. Mas nesse momento, Pai, eu suplico pela Tua proteção a cada um deles, e que possam tomar a decisão, Pai, a decisão de estudar, a decisão de Te conhecer melhor, e a decisão de assim estarem preparados para os acontecimentos que em breve surgirão diante de nós. Bom Deus, é impossível a nós ver o que está acontecendo em nosso mundo sem não nos preocuparmos. É impossível a nós ver como o coração humano tem sido alterado, como a maldade humana tem sido vista de uma forma direta, sem reconhecermos, Senhor, que algo está acontecendo diante de nossos olhos. Ao vermos, Senhor, as catástrofes naturais que estão acontecendo, os terremotos que agora, a frequência mensal ou quase semanal diante de nós, Pai, tudo isso nos leva a crer que o cumprimento de Tuas profecias, de uma maneira marcante, nos aponta para em breve, muito em breve, nos depararmos com um grande dia, o dia em que Cristo voltará a essa terra. Mas, bom Deus, que até aquele momento possamos juntos crescer ao Teu lado e possamos, Pai, ser conforme o Teu coração, que juntos possamos aceitar Teu convite, o convite que Cristo faz a cada um de nós de maneira individual. Meu filho, minha filha, eu estou aqui na porta do Teu coração batendo, pacientemente batendo, mas só posso entrar se Você permitir. Só posso entrar se Você abrir a porta, e que juntos possamos dizer a Ti nessa noite: Senhor Jesus, entra, a porta está aberta, vamos conversar, Jesus, me mostra o que fazer. E que essa possa ser a experiência de cada um de nós, não somente hoje, Senhor, mas por todos os dias de nossa vida, até o grande dia, o maior dia da história humana, quando Cristo aqui retornar. E isso a Ti lhe suplicamos, no nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.